Boa noite a todos. Eu sou o professor Lucas Fonseca, mestrando do mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional, PROEF. Sou aluno do Polo UESP. Trago hoje problemáticas da educação física em forma de mapa conceitual. Essas problemáticas foram trabalhadas no decorrer da disciplina de problemáticas da educação física. Vamos lá, dando início, trago aqui o tópico de práticas docentes. Gonzalez traz 3 práticas docentes: a prática tradicional, a prática inovadora e a prática do abandono do trabalho docente. As práticas tradicionais se associam ao fazer pedagógico de forma tradicional, onde o aluno ele é um mero receptor e o professor o transmissor da informação. O aluno ele não tem voz ativa nas aulas e o professor segue apenas métodos tradicionais de lecionar. Por exemplo, um professor que é altamente esportivista, que pratica apenas a aula trazendo o quarteto mágico chamado, que são, por exemplo, o vôlei, o basquete, o futebol e o handball, ele se enquadra aí na categoria de um professor tradicional. O abandono docente é aquele professor que ele não participa mais ativamente na intervenção das aulas, na intervenção durante as aulas. Ele apenas leva a bola para os seus alunos, entrega e os deixa jogar de forma livre, onde os alunos mais habilidosos tendem a tomar as decisões, os alunos mais habilidosos tendem a comandar as atividades e os alunos menos habilidosos acabam sendo excluídos. Esse professor ele se caracteriza por não estar presente dentro da aula. Ele é um professor que ele vai deixar os alunos ao léu. Ele pode entregar um material e deixar os alunos realizarem as atividades de forma livre, E as práticas inovadoras são professores que estão com metodologias novas de trabalho, que tentam trazer metodologias novas de trabalho. Gonzalez também traz o título Entre o não mais e o ainda não, quando o mesmo caracteriza que a educação física já não é mais a mesma de tempos atrás, porém é uma educação física que ela ainda não é a ideal, ou seja, ainda exige uma busca pela legitimidade da educação física. A educação física ainda se encontra nesse processo de busca por legitimidade, busca por aceitação, por maior compreensão do que realmente a educação física pode ser enquanto disciplina e pode ser enquanto ação pedagógica do professor. Que ações esse professor tem que realizar, tem que fazer para que seja legítimo o seu fazer pedagógico. Dando sequência, Soraya Darido nos traz o ensinar a fazer e o sobrefazer, associando principalmente prática e teoria. A maioria dos professores, principalmente professores que têm práticas docentes tradicionais, eles trabalham apenas o ensinar a fazer, o gesto técnico, os movimentos, como esse aluno vai realizar os movimentos, e acabam deixando um pouco de lado o ensinar sobre fazer. Ou seja, o aluno ele está fazendo o movimento, mas muitas vezes ele não vai saber o porquê que ele está fazendo o movimento, qual a necessidade, qual o conceito do aluno ter que realizar aquele movimento. E aí que surgem as indagações e as problemáticas. O professor ele precisa trabalhar a educação física de forma conceitual também, não é apenas procedimental. Ou seja, prática precisa estar alinhada à teoria. O aluno precisa saber sobre fazer e saber fazer. Ele precisa contextualizar essas duas temáticas para que ele tenha maior compreensão das práticas corporais que ele está desenvolvendo na aula de educação física. Aspectos legais. Nessa temática,
foram debatidas questões principalmente sobre os afastamentos de alunos, a dispensa de aulas e de alunos das aulas de educação física. Desse tópico surge uma indagação: esses alunos eles têm essa dispensa do momento prático da aula ou da disciplina como um todo? A educação física não se resume apenas à prática. Ela é regrada de procedimentos, atitudes e conceitos. Ou seja, para que essa problemática possa ser solucionada, é necessário que essa dispensa das aulas elas traga apenas a parte prática, a parte procedimental. O aluno que solicita essa dispensa, ele tem que participar dos momentos conceituais dessa aula. Ele estará apto a participar desses momentos conceituais, entendeu? Que também compreendem a educação física, superando principalmente os paradigmas de que a educação física é formada apenas por procedimentos, quando se há conceitos, os conceitos precisam ser trabalhados. Então, para que tenha essa resolutividade e essa diminuição dessa evasão das aulas, porque quando esse aluno ele pede essa dispensa, muitas vezes ele vai estar tentando se evadir dessas aulas, alegando que possui ou outras atividades físicas realizadas em outros locais, ou algum problema de saúde que já é justificável, porém, ainda é necessário que esse aluno tenha acesso às aulas conceituais da disciplina. Dessa forma, poderia ser possível ter uma resolutividade ou pelo menos diminuir esse processo dessas evasões das aulas de educação física. Dando sequência, pode-se debater o tópico esporte e escola. E aí entra uma questão: o esporte na escola e o esporte da escola. Atualmente, a educação física ela ainda preza muito pelo esporte na escola, que é o esporte que busca o alto rendimento dos alunos, é o esporte que busca selecionar os mais aptos, os mais habilidosos para competições, para formação de atletas. Muitas vezes esse esporte na escola ele acaba sendo exclusivo, porque ele priva outras crianças das experiências esportivas. As crianças acabam tendo a sensação de que não são capazes de realizar aquelas atividades esportivas. Daí surge a necessidade do esporte da escola. É um esporte que ele vai ser voltado para a educação física escolar, um esporte para todos, um esporte adaptado, de forma que todos possam se sentir acolhidos ao praticar esse esporte. Esse esporte ele não será regado de preconceitos, ele será um esporte acolhedor da escola e para todos. Daí a necessidade de se trazer mais à tona a necessidade do esporte da escola, ou seja, o esporte na escola ainda é uma problemática da educação física. Dando sequência durante a disciplina de problemáticas da educação física, também trabalhamos questões de gênero nas aulas de educação física. E aí surgem questionamentos. Os alunos ainda têm a percepção de que algumas atividades são para meninos e algumas atividades são para meninas? E a resposta é que sim. Analisando fóruns realizados por outros colegas, foi possível analisarmos de que ainda existe um preconceito por parte dos próprios alunos, que afirmam, por exemplo, que o futebol é apenas para meninos, que o esporte das meninas é o carimba, é o pega-pega, de que elas não podem praticar o futebol. E aí o professor, enquanto agente desse processo educacional, ele é responsável por essa transformação, por essa promoção da inclusão, da igualdade de gênero, da conscientização desses alunos, da busca pela equidade.
Ou seja, o professor ele tem esse papel de orientar os seus alunos sobre a importância do respeito ao gênero, do respeito pela inclusão, onde todos possam participar das atividades independente do seu gênero. Ou seja, não existe esporte para meninos e esporte para meninas. O esporte ele deve ser para todos, sem distinções. E aí surge uma necessidade do professor, a promoção da equidade, onde esse professor ele vai promover as mesmas possibilidades para ambos os alunos, para os meninos e para as meninas, para que elas, enquanto participantes dessas vivências na educação física, também possam ter o sentimento de pertencimento ao esporte, que elas próprias não sintam uma exclusão por parte do professor, e sim um acolhimento, pois elas estarão tendo as mesmas oportunidades da prática, da vivência dos esportes, sem qualquer tipo de viés preconceituoso ou viés relacionado à exclusão delas nessas práticas esportivas. Trago aqui também o tópico da indisciplina e do afastamento. É um tópico que pode estar diretamente associado também à evasão das aulas. Muitas vezes esses alunos, por questões sociais, questões econômicas, questões locais, não têm a devida atenção para com as aulas e para com a aula de educação física. Então, o professor ele tem que tentar ao máximo diminuir essa questão do afastamento dos alunos. Ele vai tentar trazer esse aluno para dentro do colégio, para dentro da aula, de forma que as aulas de educação física elas possam ser um fator motivacional para a diminuição do afastamento, para a diminuição da indisciplina, que ainda é uma problemática muito grande na educação física, desde os anos iniciais do ensino fundamental até o ensino médio. É um problema recorrente, porque o fato da indisciplina ele pode gerar toda uma corrente negativa dentro das aulas. Se um aluno gera indisciplina, gera práticas de disciplina dentro de uma aula, além de prejudicar o desenvolvimento da aula, o desenvolvimento da atividade do professor, ele vai estar prejudicando também o desenvolvimento das atividades realizadas pelos colegas. Ou seja, essa solução, esse diálogo, ele precisa ser coletivo a fim de superar essa problemática da indisciplina e dos afastamentos. Por fim, eu trago aqui problemas que Paulo Freire traz na sua obra Pedagogia do Oprimido, onde o mesmo apresenta situações que podem nos levar ao extremo, ao pensar, ao como superar e como resolucionar essas dificuldades que nós temos diariamente. Todos nós, como professores, passamos por diversas problemáticas e nós, enquanto cientes da nossa função, do nosso fazer pedagógico, precisamos ao menos tentar superar essas problemáticas e tentar apresentar soluções para elas. Daí é importante valorizar um mestrado profissional em educação física, um mestrado que ele é para professores da educação básica, para ações diretamente relacionadas à educação básica. Ou seja, esses professores eles vão trazer inovações para essa educação física, para esses problemas, para o fazer pedagógico, para a formação docente. Ou seja, tudo se interliga. Visto, é necessário que esse projeto, essa ideia, ela continue a percorrer para que futuramente mais profissionais possam ter essa oportunidade de vivenciar um mestrado, de vivenciar disciplinas que ajudam bastante na nossa formação crítica,
no nosso pensar pedagógico e na resolutividade das nossas problemáticas e da nossa realidade de sala de aula. Agradeço a todos que ficaram até agora pela atenção e uma boa noite.